Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Winston Churchill, que nasceu em Woodstock em 1874 e faleceu em Londres em 1965, que foi um político conservador e estadista britânico, famoso principalmente pela sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um orador e estadista notável, mas foi também um historiador, escritor e artista, tendo sido galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1953. Sir Winston Leonard Spencer Churchill nasceu prematuramente a 30 de novembro de 1874 no Palácio de Blenheim, na cidade de Woodstock, no Oxfordshire, numa família da nobreza britânica, da família do Duque de Marlborough. O seu pai, Lord Randolph Churchill, foi um carismático político conservador, tendo servido como chanceler do Tesouro e como presidente da Câmara dos Comuns e chegado mesmo a ser primeiro-ministro. A sua mãe, Jenny Jerome, era uma socialite americana, filha de um financeiro, o Leonard Jerome, que detinha uma fortuna multimilionária. O casal conheceu-se em agosto de 1873 e ficaram noivos apenas 3 dias depois, casando-se na Embaixada Britânica em Paris, depois em abril seguinte, ou seja, em abril do ano de 1874. Dos 2 aos 6 anos de idade, o Churchill viveu em Dublin, porque o seu avô foi nomeado vice-rei da Irlanda e escolheu o seu pai para secretário pessoal. Especula-se que o Winston pode ter desenvolvido o seu fascínio por assuntos militares a partir da observação das paradas militares, muito embora o próprio Churchill relacione a fascinação com a sua coleção de 1000 soldadinhos de chumbo, que era o seu brinquedo preferido durante a infância. Foi nessa época que nasceu então o seu irmão mais novo, o Jack Churchill. Quando ele era criança, o Churchill tinha dificuldades na fala, tinha dificuldade em articular algumas das consoantes. E com isso, as suas notas na escola foram sempre um bocado baixas. Aos 7 anos, ele foi estudar na St. George's School em Ascot, no Berkshire, que era um colégio rígido e prestigiado. O Churchill definiu a época desse colégio como os anos mais desagradáveis e os únicos estéreis da sua vida. Devido a problemas de saúde, em setembro de 1884, portanto, aos 10 anos, mudou-se para a escola Brunswick, em Hove. Ali, o seu desempenho académico melhorou bastante, mas não a sua conduta. Durante esse período, as visitas à sua família, em Westminster, que era o novo local que a família tinha escolhido para viver, só ocorriam em datas específicas e em feriados. Em abril de 1888, ele foi aprovado à justa no exame de admissão na Harrow School. Nessa escola de Londres, o seu desempenho académico continuou a ser alto, principalmente em História, porém os relatórios do comportamento mostravam que os seus professores o consideravam impessoal e descuidado. Durante a sua estadia nessa escola, portanto lá em Harrow, escreveu cartas e poesias que foram publicadas na revista da escola, que é a Harrovian. O seu pai insistia para que ele estivesse preparado para seguir uma carreira militar e, por isso, os seus 3 últimos anos lá da Harrow School estiveram mais focados nas atividades físicas, tendo chegado mesmo a vencer uma competição de esgrima. Pelo que o seu desempenho, então, lá nas disciplinas assim, curriculares, baixou bastante. O Churchill teve enormes dificuldades em aprender latim, que era obrigatório nessa altura, nas escolas do Reino Unido. E por conta do seu desinteresse e da sua dificuldade então lá com a matéria, ele foi enquadrado entre
os mais atrasados em idiomas da turma. Todos os colegas estudaram latim, estudaram grego, estudaram outras línguas, mas o Churchill só estudou inglês. Mas isso acabou por ser bom porque o ajudou depois a ter mais traqueios para a sua futura escrita. Depois de completar o colégio, lá embora com bastante esforço, o Churchill fez 2 tentativas frustradas para ingressar na Real Academia Militar de Sandhurst. E à terceira tentativa conseguiu finalmente entrar, e então ali ele se formou com o 8º melhor aluno da sua turma. Ora, pouco depois de ele terminar lá o Sandhurst, o seu pai morreu. E levou a acreditar que os membros da sua família morriam sempre jovens, que era inevitável. Em fevereiro de 1895, portanto tinha ele 21 anos, Churchill foi chamado para servir com o posto de segundo-tenente num regimento de cavalaria do exército britânico, conhecido como os Hussardos da Quarta Rainha, que era localizado em Aldershot. Mas em outubro desse mesmo ano, foi enviado para a ilha de Cuba, que na altura era uma colónia espanhola, para ser correspondente do Daily Graphic e enviar, portanto, de lá reportagens sobre a Guerra da Independência cubana. Depois, seguidamente, foi transferido para a Segunda Guerra Anglo-Afegã, portanto, mais uma vez continuava a ser correspondente de guerra, onde passou a ser colunista de importantes jornais e revistas da época. E em 1898, já ele estava no Egito, também como correspondente de guerra. Em 1899, tinha ele então nessa altura 25 anos, o Winston Churchill tentou, mas não conseguiu eleger-se para o Parlamento Britânico. E por isso ele foi para a África do Sul, que era na altura uma colónia inglesa, com intenções de seguir então a carreira jornalística. Acabou por ser capturado e tornou-se prisioneiro lá na guerra contra dos Boers. E ficou preso lá em Pretória, mas ele conseguiu fugir, percorrendo cerca de 500 km a pé. Mas pronto, ele continuou, o jovem Churchill, né? Na altura era um jovem, continuou lá por África e cobriu e contou a história de diversas guerras, diversos conflitos que havia na altura naquele continente. Depois voltou à Inglaterra no ano seguinte, em 1900, com 26 anos, e conseguiu finalmente ingressar no Parlamento, sendo apoiado pelo Partido Conservador. Depois casou-se também em setembro do ano de 1908 com Clementine Osier. Foi um casamento para toda a vida. Embora o Churchill fosse muito ausente, devido aos seus afazeres políticos, né? Eles estiveram casados durante 57 anos, até à morte, e tiveram 5 filhos. Em 1911, o Churchill tornou-se primeiro Lord do Almirantado, um cargo de alto prestígio na Marinha Britânica. Enquanto ele servia então lá como primeiro Lord do Almirantado, modernizou a Marinha Britânica, nomeadamente trocando os navios a carvão por modelos a óleo, de maneira que a frota tornou-se muito mais rápida, e isso veio a tornar-se depois decisivo quando foi da Primeira Guerra Mundial. Contudo, lá durante a Primeira Guerra Mundial, ele cometeu diversos erros estratégicos, como aquele que colocou milhares de soldados britânicos, franceses e de outras nações aliadas a caminho da morte na Batalha de Gallipoli, e isso fez com que ele perdesse o cargo e fosse enviado para a frente da guerra lá na França. Ele serviu, portanto, brevemente, durante pouco tempo, na frente lá ocidental, comandando o 6º Batalhão dos Fuzileiros Reais Escoceses. Entretanto, a guerra acabou, e quando o comunismo começou então depois a expandir-se na Europa, não é? Em consequência lá da Revolução Russa, não é? Que instaurou o comunismo, o Winston Churchill foi um dos seus maiores opositores. E entre 1919 e 1921 ele foi ministro da Guerra, mas depois, durante as décadas de 20 e de 30, ele entrou um bocado em isolamento politicamente, acabando por se tornar membro lá da Câmara Baixa, e isso permitiu que se dedicasse então à literatura. No ano de 1933, com a ascensão do Hitler ao poder, lá na Alemanha, o Winston foi um dos políticos que se levantaram contra lá o ditador alemão.
que nessa altura, portanto, já era considerado uma grave ameaça. O Churchill era contrário à aceitação das propostas de acordo apresentadas pelo Hitler ao governo britânico, que este aceitou, e ele não concordava. O primeiro-ministro da altura, que era o Neville Chamberlain, e que foi um dos signatários do Munich Agreement, no ano de 1938, foi um tratado entre a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido, e que foi considerado assim como um tratado capaz de travar uma nova guerra na Europa, mas veio de facto a revelar-se infrutífero, porque em 1939 os nazis invadiram a Polónia e a Inglaterra foi forçada a reconhecer que tinha errado e a declarar a guerra à Alemanha. Perante o conflito, o Churchill reassumiu outra vez seu antigo cargo de Lorde do Almirantado, e em 1940, quando o Neville Chamberlain, portanto, fracassou, mais uma vez, ao tentar um acordo com Hitler, e os alemães, depois de conquistarem a Holanda, a Bélgica, invadiram a França, a posição do Churchill saiu reforçada, não é? Porque via-se que as opiniões dele que eram boas. Ele saiu-se reforçado lá dentro do seu partido conservador, liderou as eleições e os conservadores ganharam e ele tornou-se primeiro-ministro. No seu discurso de posse, que foi um discurso bastante simples, mas repleto de significado, ele disse: "Não tenho nada a oferecer para além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor." Efetivamente, menos de um mês depois, e numa altura que, portanto, o seu governo ainda tinha pouca credibilidade, ele mobilizou toda a nação para os combates que inevitavelmente aí vinham, não é? E a Inglaterra esperava uma invasão nazi a qualquer momento, e então o Churchill pronunciou o seu mais famoso de todos os seus discursos, onde ele afirmou: "Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos." Então o Churchill partiu para uma política muito dura contra os nazis, firmou um acordo estratégico com o Joseph Stalin, né? Tanto que era lá o líder soviético, e conquistou o apoio dos americanos, recorrendo aos laços de amizade que ele tinha lá com o Franklin Roosevelt, que era na altura o presidente lá nos Estados Unidos da América. E então, mercê dessas uniões, o seu prestígio começou a subir, né, e começou a ganhar o respeito mundialmente. Nessa altura da vida, o Churchill era já um orador de discursos históricos e motivacionais. Todas as dificuldades na fala que ele tinha enfrentado em criança foram deixadas para trás quando o seu povo precisou de um líder. O Churchill foi um dos políticos mais importantes para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que, portanto, terminou e os aliados venceram no ano de 1945. Mesmo tendo sido importante para a derrota da Alemanha nazi, o Churchill continua até hoje a ser considerado como um dos culpados pelo caos que se instalou no Sudeste Asiático durante o conflito, durante a guerra. Milhões de pessoas morreram por falta de alimento lá em Bengala, que é o Bangladesh, e que podia ter sido evitado se a Inglaterra tivesse adotado estratégias diferentes. Também o bombardeamento de Dresden, na Alemanha, que foi decisão do Churchill, é outro conflito que continua a ser polémico, porque é considerado um crime de guerra, por alguns historiadores, que matou milhares de inocentes e que destruiu completamente lá a cidade de Dresden. Após a guerra, o Winston Churchill tentou fazer frente ao avanço da União Soviética, né, que ele continuava a ser um feroz anticomunista, mas acabou por ver os seus planos recusados lá no Parlamento, e então foi ele que criou a expressão a cortina de ferro. Toda a gente já ouviu o termo cortina de ferro, né? Foi inventado por ele, ao referir-se às divisões, né, que repartiam cidades
entre comunistas e não comunistas, como por exemplo aconteceu em Berlim, que é o caso mais conhecido. Pois, talvez por causa de todas estas coisas, o que é certo é que, apesar disto tudo e de ter sido tão importantíssimo para os aliados ganharem a Guerra Mundial, os conservadores perderam as eleições de 1945, portanto, logo a seguir ao fim da guerra, para os trabalhistas, que eram liderados pelo Clement Attlee, que se tornou então primeiro-ministro. Mas, nas eleições de 1951, portanto, nas eleições seguintes, os conservadores voltaram a ganhar por ampla maioria e então o Churchill voltou outra vez ao cargo de primeiro-ministro. Tinha ele, nessa altura, já 76 anos de idade. No ano de 1953, o Churchill foi nomeado Sir. Portanto, é um título honorífico britânico que remonta já à época medieval, né? Em que os cavaleiros da realeza eram homenageados com essa honra. Mas hoje a coisa está diferente. Hoje em dia a Ordem dos Cavaleiros da Rainha, como é conhecido esse título, já pode ser entregue a qualquer pessoa que o mereça, mas homens, tanto homens como mulheres, britânicos ou não britânicos. Se for homem é o Sir, se for mulher é Dame. O que interessa é que sejam pessoas que colaboraram com o país, com a cultura britânica, e portanto é atribuído não só a políticos, mas também a músicos, a atores, etc. Então, na sequência dele perder as eleições de 1955, portanto as seguintes, ele proferiu no dia 1 de março desse ano, 55, o seu último discurso lá na Câmara dos Comuns. Portanto, no papel de chefe do governo, claro. Que sempre foi um discurso que ficou famoso e que é conhecido pelo jamais desesperar, onde ele proclamou: nunca fugir, não se abater, jamais desesperar. Portanto, era nessa altura já tinha bem uns 80, 80 e tal anos. Então ele anunciou a sua renúncia ao mandato, primeiro-ministro, não sem antes alertar o mundo mais uma vez para o perigo de uma guerra nuclear, que era outra guerra que ele lutava. Ele depois continuou na Câmara dos Comuns, até pouco antes de morrer, e nos últimos anos de vida parlamentar ele teve, portanto, uma atuação discreta, só muito raramente ele fazia um discurso. Ora, o Churchill foi considerado um dos idealizadores da União Europeia e foi uma das figuras políticas mais emblemáticas da sua época. Enfrentou dificuldades e grandes responsabilidades ao longo de toda a vida, mas nunca deixou de lado os principais interesses pelo bem da sua nação e de todo o continente europeu. Ele teve que lutar contra líderes extremistas e de se levantar no meio de diversas crises. Os seus discursos eram acompanhados por milhares de britânicos, através da rádio naquele tempo, que procuravam palavras de motivação e de esperança. Em 1963, aos 89 anos, ele foi homenageado com o título de cidadão honorário dos Estados Unidos pelo então presidente John Kennedy. Não podendo receber a homenagem lá em Washington, por causa do seu precário estado de saúde, ele foi representado lá por um dos seus filhos, pelo Randolph. O Churchill morreu em Hyde Park Gate, em Londres, 24 de janeiro de 1965, com 90 anos de idade, vítima de um último e derradeiro AVC. O seu funeral reuniu líderes, tanto políticos, militares e civis de diversas gerações e de diversas nacionalidades. Está sepultado no St. Martin's Church, em Bladon, Oxfordshire, lá na Inglaterra. Ora bem, falando agora da sua obra literária. O Churchill foi, portanto, além do grande político, foi também historiador e escritor. A carreira literária do Churchill até começou muito cedo. No ano de 1897 ele começou a escrever um romance político, utópico, que se passava numa república fictícia, onde expôs as suas visões e opiniões políticas, mas abandonou a escrita quando foi para a Índia e nunca acabou. As suas primeiras obras publicadas foram os relatos de campanhas, portanto, em que ele participou. O primeiro foi o The Story of the
Malakand Field Force, que era a história, seria em português, a história do campo de Malakand Force, que saiu no ano de 1898, e o outro é o The River War, que em português tem o nome de River War, a Reconquista do Sudão, que saiu em 1899 e que sim, esse está de facto traduzido em Portugal e está aqui, que é este, o River War, que, portanto, narra a campanha do Sudão em que ele participou. Portanto, o primeiro, aquele que não está editado cá em Portugal, fala sobre a campanha, lá, a campanha do Paquistão, e a outra é sobre a batalha, este o River War, sobre a batalha de Omdurmã, que foi uma batalha que foi travada pelo exército anglo-egípcio entre uma força expedicionária aliada, né, e um exército lá sudanês daquele Estado Islâmico Mahadista que, e que tinha ocorrido no dia 2 de setembro de 1898. Então, no ano de 1900, ele publicou o seu único romance, que é o Savrola, que não está traduzido em Portugal, ou que chegou, que é com uma trama centrada numa revolução num país chamado Laurânia, que era, portanto, um Estado europeu fictício, onde o Churchill revela as suas ideias políticas, grande parte das quais permaneceram com ele durante toda a sua vida. Portanto, eu presumo que isto terá sido um bocado baseado ou recuperação daquele seu primeiro romance que ele tentou escrever ainda muito novo. Ora, seguidamente, ele publicou um livro chamado London to Ladysmith via Pretória, que em português seria De Londres a Ladysmith via Pretória, que saiu no ano de 1900, e que foi, de facto, o mais emocionante trabalho então, dessa fase inicial da escrita do Churchill, que era um livro colorido, que define as experiências de Churchill lá na Guerra dos Boers, incluindo aquela fuga, não é, que já falei atrás, e o regresso, portanto, depois às linhas britânicas. Depois, no ano de 1906, publicou um livro chamado Lord Randolph Churchill, que é nada mais, nada menos que a biografia do seu pai, e que foi realmente a sua primeira grande obra. Seguiu-se depois o My African Journey, que está traduzido em Portugal com o nome A Minha Viagem por África, aqui, e que saiu em 1908, e onde ele recolhe e adapta crónicas sobre a sua viagem lá pela África Oriental, né, lá pelo Sudão e assim. Depois outro foi The World Crisis, que foi publicado em 5 volumes ao longo dos anos de 1923 e 1931, e que é sobre o período da sua vida, não é? E das suas atividades entre os anos de 1911 e 1928. Eu não sei, não tenho a certeza, eu digo isto sem ter a certeza, mas presumo que esse livro, que é este aqui, que está publicado em Portugal em 3 volumes e não em 5, como foi no original, do qual eu tenho aqui 2, falta-me o terceiro, que eu, aliás, tenho comprado, mas vai a caminho, ainda não o recebi, e portanto só tenho aqui 2 para vos mostrar. Eu presumo que é esta obra, que em Portugal tem o nome As Minhas Memórias, e que narra essa época, e que, portanto, será a tradução do tal The World Crisis. Mas não tenho bem a certeza. Depois publicou, então, outro, que este sim também está editado em Portugal e que eu tenho aqui, que era My Early Life, a Roving Commission, e que em Portugal tem o nome de Os Meus Primeiros Anos. Os Meus Primeiros Anos. Que saiu em 1930, e que então este sim narra a sua história desde a infância até depois já a época em que começa o outro, né, que eu já falei antes. Vai, portanto, mais ou menos até ao ano de 1912. Conta aqui a sua infância e as suas primeiras atividades, mesmo já um bocado até de caráter já político, mas ainda muito incipientes. A seguir, publicou um outro que é o nome de Índia,
que saiu no ano de 1931, que é sobre o tempo que ele passou na Índia, porque que recolhe aqui neste livro os 10 dos discursos que ele proferiu contra aquilo que ficou conhecido como o India Bill, enfim, que foi uma lei que foi aprovada muito contra a vontade dele, que era um ponto de partida para a independência da Índia, mas que não era como ele achava bem, que aquilo deu chatices e que vai acabar na separação do Paquistão e outras coisas. Portanto, portanto este livro reúne 10 discursos dele sobre esse tema, mas que eu saiba, não está traduzido em Portugal. Depois, então, do Índia, publicou Thoughts and Adventures, que são pensamentos e aventuras em português, mas que julgo também não está traduzido, e que saiu em 1932. Outro também livro importante é o Great Contemporaries, que significa grandes figuras contemporâneas, que saiu no ano de 1937, que é um conjunto de ensaios sobre personalidades do seu tempo. E depois, outro foi a History of the English-Speaking Peoples, que em português seria uma história dos povos de língua inglesa, que foi publicado em 4 volumes entre os anos de 1956 e 1958, e que, portanto, como o nome diz, é sobre ingleses ilustres ao longo da história, né? Ao longo dos séculos, e que foi a sua última grande obra. Sim, obra foi a última. Mas também falta falar da sua grande obra. A obra que o levou, de facto, a ser galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1953 foi The Second World War, que está traduzida em Portugal neste volumosíssimo romance, mas que, apesar disso, é uma síntese. Portanto, não traz a obra completa, não é? E que foi escrito entre 1948 e 1953, que foi publicado em 6 volumes e que, portanto, está aqui resumido. E que, portanto, retrata todos os acontecimentos que ocorreram na época da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando ele foi primeiro-ministro, tudo isso. Portanto, desde o início do conflito, né, até à vitória final em 1945. Portanto, o prémio Nobel foi-lhe atribuído exatamente quando ele estava a terminar de publicar esta gigantesca obra, e foi justificado pelo seu domínio da descrição histórica e biográfica, bem como pela brilhante oratória na defesa dos valores humanos exaltados, portanto, ali na obra. A vida do Churchill está amplamente documentada no cinema, como seria de compreender. Não é? Há muitos filmes e séries assim, sobre ele. Dos mais conhecidos e mais, enfim, célebres filmes e séries sobre a vida do Churchill, temos a série The Crown, que é uma série da Netflix, que foi estreada pela Netflix em 2016, que retrata como era a relação do Churchill com a, na altura ainda jovem, Rainha Isabel II. E ele primeiro-ministro, não é? Depois outro é, em português, Tempos de Tormenta, que é da HBO Films, que estreou em 2009, na qual ficamos a conhecer a vida política do Churchill já assim no final da Segunda Guerra Mundial. Depois, outro filme muito famoso é um que se chama exatamente Churchill, que é um filme de Graham Hunter Pictures, que saiu no ano de 2017 e que levou para as telas os acontecimentos que antecederam a invasão da Normandia, não é? Portanto, aquele desembarque da Normandia que foi decisivo, não é? Para dar a volta à guerra e os aliados começarem a partir daí, portanto, a ganhar a guerra. Há também um filme
sobre a relação do Churchill com a sua esposa, a Clementine, que é o filme O Homem que Mudou o Mundo, que é também um filme da HBO Films e que estreou no ano 2002. E um acontecimento escondido da vida de Churchill, foi um AVC que ele teve e que foi escondido do mundo, que o mundo nunca conheceu até aí, é retratado numa longa-metragem, num filme, que se chama Churchill's Secret. Portanto, o segredo de Churchill, né? que é da Daybreak Pictures e que saiu no ano 2016. Mas o melhor filme para se ficar a conhecer o Winston Churchill é, sem dúvida, um que se chama O Destino de uma Nação, que no original é Darkest Hours, que é da Focus Features e é de 2017. Este filme rendeu ao Gary Oldman um Oscar, o Oscar de 2008, do melhor ator, pela sua interpretação no papel do Churchill. A história desse filme mostra como o Winston Churchill encarou a sua posição de primeiro-ministro como um grande desafio, justamente quando a Europa precisava de um líder duro para conter o avanço dos nazis. Eu não li nenhum dos livros dele, porque, portanto, são livros só. É tudo sobre a vida dele, que a gente já mais ou menos conhece, dos livros de história, pelo menos assim, pela rama. Não é? Não tive tempo para ler, nem estava realmente muito empenhado em lê-los, mas aqui estão, e quem estiver interessado, sobretudo em ler estes mais recentes, pode ler. É o que eu tinha para vos dizer hoje sobre este estadista e escritor Winston Churchill, que muitos julgam que ganhou o Prémio Nobel, enfim, como prémio da sua atividade política, mas não. Ele foi, de facto, um grande escritor, escreveu centenas de milhares de páginas e mereceu o prémio. Espero que tenham gostado e, se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!